Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, o sacerdote e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirasse do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, a constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Geba até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficava na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camos,
o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com os ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra, edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso, o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias, todas as suas realizações, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-los, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. O reinado de Jeoacás, rei de Judá.
Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim pôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. Amém? Para refletir. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Verso 25. Que versículo poderoso e ao mesmo tempo reflexivo. Ele é o ponto culminante do capítulo de hoje. O amor que Josias devotava a Deus era tremendo e tão especial que não houve depois dele rei semelhante. Josias foi um líder que teve influência sobre o povo, só que ao contrário dos demais reis, a sua influência foi exatamente positiva. Em mais da metade do capítulo, percebemos o cuidado de Josias em abolir tudo aquilo que profanasse a verdadeira adoração ao Senhor. E estes versos nos dão uma visão ampliada de até que ponto chegou a rebeldia da nação eleita. Imagens de escultura, monumentos às abominações das nações vizinhas, prostituição cultural dentro do templo de Deus, altares profanos, sacrifícios humanos, incensários dedicados a astros, consulta a médiuns e feiticeiros, fazia parte da lista detestável dos pecados de Judá. Quando Deus instituiu suas leis a Israel, não lhes apresentou novidades, mas lhes deixou documentado tudo o que desde o início havia estabelecido. Lá no Éden, ocorreu a primeira quebra da aliança entre Deus e o homem. Desde então, teve início a história da rebelião da humanidade e da longanimidade do Criador a fim de salvá-la. A palavra de Deus mudou a vida de Josias e, como todo aquele que é nascido de Deus, ele não poderia guardar a bênção para si. Todo o povo foi convocado, desde o menor até o maior, para ouvir o livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. Ontem vimos que Deus tem uma obra bem maior do que imaginamos, que não se restringe a 4 paredes. Notem no versículo 3 que Josias fez aliança perante o Senhor junto à coluna do templo, e todo o povo anuiu a esta aliança. A coluna é o que sustenta a estrutura. E sabem o que é a coluna do Senhor, de acordo com a sua palavra? É a igreja do Deus vivo, coluna
e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. O que Josias fez foi conduzir o povo a ser novamente coluna da verdade, que é a palavra de Deus, e o fez movido de grande coragem, tomando atitudes que poderiam lhe causar uma severa retaliação. Josias considerou mais valioso fazer o que era certo do que a sua própria vida. O quanto nós necessitamos hoje de líderes que promovam o verdadeiro reavivamento e reforma com coragem e ousadia. A Igreja do Deus vivo é detentora da verdade que liberta. E a Páscoa celebrava justamente isso, libertação. Antes de começar a escrever como seu próprio dedo os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Êxodo 31:18. Assim disse o Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. Por isso que Tiago chama a lei de Deus de lei da liberdade. Tiago 2:12. Porque é o que ela faz, ela liberta, ela é contrária ao pecado, portanto, nos leva para mais junto de Deus. Mas a descendência de Josias não perseverou em permanecer fiel. Joacás fez o que era mal e foi capturado e morto pelo rei do Egito. Eliaquim, cujo nome foi mudado para Jeoaquim, foi constituído rei, não pela vontade do Senhor, mas também a mando do rei do Egito. Ou seja, o pecado nos faz retomar para o nosso estado original de escravidão. Talvez você esteja no Egito, ou pior, talvez o Egito esteja em você. Deus nos convida hoje a fazer aliança com Ele para o seguir, guardar os seus mandamentos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e com todas as nossas forças, cumprindo as palavras desta aliança, que estão escritas no livro de Deus, a Bíblia. Esta é uma decisão que só compete a mim e a você tomar. Estamos estudando as Escrituras, capítulo por capítulo, sem pressa e pela ação do Espírito Santo. O desejo de examiná-la tem aumentado cada dia mais. Que o Senhor continue nos reavivando e que nosso testemunho neste mundo deixe a marca da verdadeira piedade, como fez Josias. Vigie, ore, abra o seu coração a Deus, clame por auxílio e busque fazer o que é correto. Reflita na seguinte citação: por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito da verdade, agindo por meio da palavra de Deus, que Cristo conduz a si seu povo escolhido, o desejado de todas as nações. Ó Senhor Deus, dá-nos teu Espírito. Amém?